eu fiquei pensando em muitas coisas que eu tenho acompanhado nessa última semana no consultório, principalmente na comunidade também, nos diários, sobre quantas vezes a gente sente que precisa caber no mundo de um jeito específico. Ou nós somos convidadas mesmo a caber nesse mundo de um jeito específico. E aí acaba a gente se sentindo um pouco mais insuficiente, menos suficiente, melhor dizendo. Por mais que a gente tente, aquela sensação não sai, fica aquela pontinha de insuficiência mesmo, aquela pontinha de preocupação em relação a ter que dar conta de um mundo que espera muito da gente, principalmente da gente falando de nós mulheres. Essa live é para que a gente possa olhar juntas esse peso e pensar como é que a gente pode buscar se libertar aos pouquinhos dessas cobranças que não servem mais, ou prestar atenção nessas cobranças. Será que elas fazem sentido? Será que elas não fazem? Buscar outras formas da gente acolher elas, além daquilo que a gente está falando aqui. Então, esse é o convite, que a gente possa olhar para aquilo que não cabe mais, ou para evitar tentar caber em lugares onde a gente não cabe, porque nós somos muito complexas, porque nós somos demais, no bom sentido. Bom, acho que não é novidade para ninguém que nós vivemos em um tempo em que o desempenho ele é cobrado o tempo todo. É como se nada bastasse. A gente precisa produzir mais, a gente precisa mostrar mais, a gente precisa estar sempre bem em tudo, ou inteirada em tudo. Para nós mulheres, isso acaba ficando um pouco mais pesado. Porque além do trabalho, ainda existe a cobrança dentro de casa, nos relacionamentos, na forma de como cuidar de nós mesmas. Esses dias, eu fiz uma postagem lá no Instagram sobre isso. Será que a gente consegue se cuidar sem ter que performar? Porque tudo virou algo que a gente tem que mostrar que tá fazendo, ou a gente tem que fazer de uma certa forma, senão a gente não tá se cuidando. Claro que existem, por exemplo, a gente precisa fazer um exercício, a gente tem que seguir algumas regras daquele exercício, a gente tem que executar ele de uma forma adequada para não se lesionar. Mas quantas coisas na nossa vida estão ficando muito mais difíceis por ter toda essa cobrança de fazer perfeito, de mostrar, de estar bonita na hora que tá fazendo, seja fazendo um exercício, seja cuidando da alimentação, seja trabalhando. Quantas coisas ficam pesadas aí nessa lista infinita de exigências que nós somos convidadas a olhar e caber? Eu escuto no consultório histórias de mulheres que carregam tantas responsabilidades que elas mal conseguem nomear esse cansaço. E às vezes a gente também faz isso. A gente minimiza a própria fadiga, como se fosse normal estar sempre exausta. Mas não é natural, foi ensinado. Quantas vezes chega no consultório de que, nossa, eu não tô conseguindo produzir, mas fulana tá produzindo. Nossa, fulana tá conseguindo se exercitar, comer saudável, se relacionar, trabalhar bem, cuidar da família. Será? Né? Será que fulana tá conseguindo? Às vezes a gente olha lá longe, né? Não tão de longe, com o nosso celular, rolando o feed, e a gente fica, nossa, parece que só eu que não consigo. E quando a gente percebe que aquilo foi ensinado, que não é natural, quando a gente começa a fazer esse olhar mais cuidadoso sobre aquilo que é imposto pra gente, a gente começa a retomar a nossa história para nós. E será que nós precisamos mesmo viver assim? Será que existem outras formas da gente sustentar a nossa vida, sustentar quem somos, nossas relações, nossos projetos, nossa rotina? Alguns pontos aí pra gente avaliar, pensar com cuidado, pensar com carinho. Muitas vezes, quando nós ficamos cansadas demais, ou quando algum detalhe, ou qualquer detalhe, nos tira do eixo, a gente pensa, nossa, eu sou fraca, eu não dou conta. Mas se isso não for uma fraqueza, mas um sinal de que algo não tá funcionando bem, que essa cobrança tá sendo pesada demais. Um sinal de que eu tenho que ficar mais atenta para aquilo que eu tô vivendo, para as cobranças que estão chegando. Tantas coisas envolvem isso. A forma como nós somos olhadas na sociedade, aquilo que a gente aprende sobre como temos que ser enquanto mulheres, os papéis que são colocados para nós que somos convidadas a cumprir. A nossa sensibilidade, as nossas emoções, às vezes a gente sente raiva, incômodo. E às vezes isso chega nas sessões como se tivesse que eliminar. Isso chega muitas vezes assim, nossa, Camila, eu não quero sentir isso. Tenho que
melhorar, eu não posso sentir raiva, eu não posso me sentir fraca. Mas essa fraqueza, essa sensibilidade pode ser um aviso, ela mostra que nós estamos tentando viver de um jeito que não cabe e não é possível, que estamos forçando demais, porque estamos sendo convidadas a forçar demais. Então, ao invés de nos culpar, nós podemos escutar esse cansaço. Perguntar, o que será que ele está me mostrando? Que parte da minha vida está pedindo cuidado? Essa mudança de olhar, ela já abre um espaço. Porque quando nós reconhecemos que não precisamos suportar tudo, começamos a perceber que há outras formas de viver, outras formas de se relacionar. Isso é muito libertador. Às vezes a gente aprende uma forma de fazer as coisas, uma forma de se relacionar, a gente vê em volta, só tem aquela forma. E questionar é ampliar, é buscar outras formas, outras referências. Eu entendo a autoestima como um gesto de liberdade numa sociedade que convida a gente a sempre se moldar, sempre se culpar, sempre achar que tá devendo algo, né? A autoestima surge como uma forma de resgatar nossa liberdade para nós. Resistir a esse convite de se moldar. Quando falamos de autoestima, às vezes pensamos que é só em aparência. Também é aparência, não que a aparência não seja importante. A forma com que a gente olha para o nosso corpo, que a gente constrói o nosso corpo, que somos vistas, porque somos vistas pelo nosso corpo também. É algo a se considerar quando a gente fala de autoestima. Mas não é só isso, né? Não é só aparência, não é só olhar no espelho e repetir frases positivas. Não que não seja positivo em algum momento, mas é mais profundo que isso. A autoestima é que a gente possa se abraçar apesar dos momentos difíceis, apesar do jeito que nós sermos hoje, ainda não ser aquilo que cabe nos padrões, ou não precisa ser. Mesmo que não caiba nos padrões, é uma forma da gente se abraçar. Então, acho que é essa maneira que eu entendo de uma forma mais detalhada da autoestima. É se poder se abraçar nos momentos difíceis e nos momentos positivos. É cabendo ou não em padrões. É ter esse gesto de buscar lugares confortáveis para si mesma. Não significa que vamos nos achar maravilhosas todos os dias, né? Que a gente vai olhar no espelho e sempre vai se achar linda. Significa que nós podemos reconhecer o valor naquilo que nós somos, em quem somos. Mesmo com limites, imperfeições. E eu tenho visto o quanto isso é transformador no consultório. Quando eu recebo alguém que tá ali fazendo os diários de reflexões lá do Dona da Sua História e recebo um feedback bacana, falando que tá ajudando, que tá sendo legal, que tá se sentindo bem, em olhar para si mesmo, em parar um pouquinho, escrever um pouco mais sobre si mesma. Eu tenho percebido que isso é tão transformador. É aquele momento que a mulher tá virando a chave para se libertar de como deveria ser. E ela passa a se olhar para como é agora e aquilo que ela quer construir para ela. Não a partir do olhar de fora, mas o olhar dela. Mesmo que ela pegue referências de fora, a escolha tá mais próxima dela do que ali só vivendo, absorvendo e seguindo. E isso não resolve todos os problemas, infelizmente, né? Não traz a pessoa amada em 3 dias, né? Não paga boletos às vezes, mas dá um outro fôlego, uma outra qualidade de vida, um posicionamento mais firme naquilo que quer da vida. Seja no trabalho, nas relações, na sua própria rotina, em selecionar quem tá perto, quem não tá, em avaliar quem realmente tá ali porque gosta da gente. Isso é algo que nós também podemos construir juntas, essa coragem de abraçar quem somos, mesmo quando o mundo espera outra coisa. Juntas, refletindo como esses momentos, falando mais sobre isso nas nossas rodas de amizades verdadeiras, né? Falando da nossa terapia, buscando se conhecer melhor, e se conhecer melhor no sentido de olhar, pausar essa vida corrida, cotidiana, para prestar atenção em como estamos nos escolhendo no dia a dia. Isso é conhecer a si mesma também. Então quero convidar você a essa reflexão, uma reflexão mais guiada hoje. Né? Se você tiver um tempo agora, pedir para você desligar as notificações, coloca perturbe, vai um lugar um pouquinho mais tranquilo. Se você não conseguir fazer isso agora, tudo bem, acho melhor você fazer em outro momento, mas ir para um lugar mais tranquilo, dá um tempinho ali com seu companheiro, sua companheira, ó, vou fazer aqui algo importante, já volto, preciso só de um tempinho, voltar depois das notificações quando quiser, mas voltar para si mesma, olhar para si mesma. Eu quero propor algumas perguntas
reflexivas pra gente prestar atenção em como tá sendo a sua relação por aí. Eu também tô prestando atenção na minha relação comigo por aqui. E vamos olhar para essas expectativas da sociedade, como elas estão chegando na tua vida, como elas estão chegando nas suas relações, como é que elas estão impedindo você de fazer aquilo que você tem buscado. Nem tudo cabe da nossa expectativa na vida. Nem todos os sonhos, nem todos os desejos. Mas às vezes a gente não tem nem espaço para poder olhar para eles de uma forma mais profunda pelo tanto de expectativas sociais e papéis sociais que a gente está carregando. Então vamos olhar além disso. Que expectativas nós temos carregado que no fundo não foram escolhidas por nós? Que você tem carregado aí que não foi escolhido por você? Seja na sua carreira, nos seus relacionamentos, amizades, na forma com que você organiza a sua casa, organiza a sua rotina, naquilo que você escolhe conhecer mais ou não. Presta atenção um pouquinho nisso. O que em você já é suficiente, mesmo que não caiba em um padrão nenhum, padrão definido, que para você é suficiente. Talvez para o outro não é, talvez o outro não entenda, mas para você, se você sente que é suficiente, talvez é uma característica da sua aparência física, talvez é uma questão da sua personalidade, talvez é uma forma que você escolhe fazer as coisas. O que será? Que para você tá suficiente, pode até ser um problema aí para muita gente, mas não que afete as suas relações, que vem como um julgamento mesmo, sabe? Que algumas coisas talvez afetem a nossa relação e a gente tem que olhar com mais cuidado. Mas outras coisas, elas não afetam o outro, mas podem incomodar o outro porque é diferente. Não é o escolhido, ou não costuma ser escolhido, ou o outro não vai entender porque tem outros valores, outras escolhas. E essas questões para fazer a si mesmo. E que gesto simples você pode fazer hoje para se acolher, ao invés de se cobrar? Pode ser ouvir uma música, pode ser deixar alguma coisa para não fazer nesse momento, e que foi um dia cansativo. Pode ser assistir algo que você goste, pode ser conversar com alguém que você se identifique, pode fazer o seu exercício físico, pode ser ler uma coisa que você não lia há um tempo. Tava colocando nos stories ontem mesmo que eu tô resgatando um hábito de ler livros que não são acadêmicos, que depois que eu me formei, depois fiz pós e tudo mais, eu comecei a ler muitos livros só da psicologia. E os romances que eu sempre gostava de ler ficaram ali, né? Como a vida adulta, às vezes, da forma com que ela é cobrada na nossa sociedade, principalmente para nós mulheres, ela vai deixando os nossos hobbies, os nossos hábitos positivos para depois, e vão ficando lá. Só que eles podem ser resgatados. Talvez não é na mesma frequência que antes. Talvez eu não possa ler 10 livros ou parar a tarde inteira para ler vários capítulos do mesmo livro, terminar um livro de romance um dia todo. Talvez eu não consiga fazer isso. Mas eu posso. Ao dormir, né, antes de dormir ali, eu posso ler aquele romance gostoso que eu tô resgatando, que me faz bem. E pra você? O que será que você pode resgatar aí? Ou que gesto simples você pode se acolher? Às vezes, quando a gente tem essa dificuldade de saber que gesto simples a gente pode fazer pra gente, é importante a gente olhar aquilo que a gente faz pro outro. Às vezes um gesto simples é, eu vou fazer uma comidinha quentinha pra aquela pessoa que eu gosto. Eu vou dar um abraço. Eu vou fazer uma massagem, né? Eu vou pegar na mão daquela pessoa e falar, vamos respirar fundo aqui? Tô ali com a minha amiga e ela não tá bem. Amiga, vamos escutar uma música então? Olha aí como é mais fácil que a gente possa criar gestos de acolhimento pro outro. Mas quem sabe se a gente não possa fazer isso também? Acho que são gestos pra gente começar a construir essa relação de cuidado, a se perceber como únicas, a retomar a nossa história, a nossa vida, a nossa rotina para nós mesmas no meio desse burburinho de cobranças que a gente sempre recebe. Talvez a vida nunca deixe de nos cobrar ou as cobranças mudem. Eu não sei se a vida se torna simples, mas nós podemos aprender a questionar o que realmente nós precisamos carregar e o que não faz sentido para nós. Esse é um movimento também de autoestima, de autocuidado, de olhar para nossa história, escolher os caminhos que sustentam. E se não der, né? E se não der, Camila? Se eu souber o que eu quero, se eu questionar, se for difícil, se não der, pode acontecer.
mas que a gente tenha essa capacidade, né, essa escolha, melhor dizendo. A gente possa se permitir olhar para essa nossa vida, que é nossa, retomar essa nossa vida. Porque é diferente quando a gente escolhe e não dá certo, do que quando a gente não teve nem a opção de escolher. Foi ali, foi no automático, foi o que o outro falou. Então, são algumas formas de se olhar. Então, se você quiser continuar essa conversa mais profunda e mais íntima, eu também convido para um papo mais profundo ainda, que é o papo na newsletter, que é papo ali em formatos de cartas, que eu costumo chamar a newsletter de uma forma carinhosa, que é cartas para si mesma, que às vezes são cartas para mim também. Lá eu compartilho reflexões, textos e convites que ajudam ou buscam ajudar a olhar com mais calma para essas nossas experiências, para essas nossas exigências, para essas nossas expectativas e dos outros também. E é uma newsletter semanal que você pode se inscrever para receber direto no seu e-mail. Acredito que é isso, né? E também convido para continuar acompanhando aqui no canal do Dona dessa História. Vão ter mais conteúdos por aqui também.